quero saber de você diretamente também. Se foi pênalti ou não pro Grêmio. Então, eu diria uma coisa pra você, menina Renata. Esse negócio do sul que vocês falam do peleia, né? Não sei o quê. Não tá morto quem peleia, Não tá morto quem peleia, porque foi uma peleia mesmo, viu? Porque só deu Mengo e agora o juizão, esse lance aí, não tem como dar pênalti. A imagem é muito boa aí pra ver. Tá todo mundo correndo aí, não tem como dar pênalti. Não tem como você se esforçar pra dar um pênalti aí. Eu tô com o Ronaldo porque se você para olhar bem o movimento, e é por isso que a gente pede a intervenção nesses momentos do VAR para tirar exatamente e dar oportunidade para o árbitro ver, né, e rever o lance. Se eu olhar o Ayrton Lucas, na hora que a bola pega, o braço dele tá voltando para a posição natural. Então ele tá correndo, ele tá voltando o braço, a bola pega. Não tem como o jogador, num lance desse, quando ele chega melhor posicionado, ele até coloca a mão para trás. Então, fala nação, beleza? Chega mais, vamos aqui para mais um vídeo e vamos trazer aqui a repercussão do jogo aberto, ok? Falando sobre Flamengo e Grêmio, 1-1 o jogo, né? O Flamengo poderia ter vencido, mas acabou empatando com o Grêmio, um lance ali questionável. Vamos ver agora que a Renata tá falando sobre esse jogo, juntamente com o Cicinho, juntamente aí com o Ronaldão e outros que vão falar sobre esse jogo, né? O Flamengo perdeu uma grande chance, né? Poderia ter vencido, de fato, né? Foi um jogo ali no Maracanã, né? Todo mundo aguardando o Flamengo vencer novamente, talvez de uma grande diferença, mas não aconteceu. Vamos agora ver aí. Reagir juntos, créditos na descrição, ok? E no final conversaremos mais sobre esse corte aí, vamos ver. O resultado mais inesperado do final de semana veio do Maracanã com 70 mil pessoas, recorde de público, casa cheia e o Flamengo ficou no 1-1. Gente, empatar no Maracanã, quando eu fui aqui achincalhada no programa, no começo do primeiro turno, é isso, é um timaço. E o Grêmio conseguiu esse resultado importante, graças e muito a Thiago Volpi. Vamos ver se você vai comemorar hoje. Jogo marcado pelo domínio e pelas chances desperdiçadas, o Flamengo ficou no empate com o Grêmio no Maracanã. Jogo onde fomos muito superiores. Tivemos muitas chances de fazer gol, um volume muito grande de jogo. O futebol brasileiro é muito complicado, muito difícil, o campeonato brasileiro é muito difícil. Mas foi um jogo onde realmente merecíamos vencer, merecíamos um resultado melhor. Infelizmente não veio e levantar a cabeça, pensar na próxima. No primeiro tempo, o Flamengo teve a posse de bola, mas não conseguiu transformá-la em gols. O rubro-negro só levou perigo nos minutos finais da etapa inicial. Aos 40 minutos, Saul acionou Léo Ortiz e a bola sobrou para Arrascaeta. O camisa 10 tocou para Pedro finalizar, mas Volpi fez uma defesa milagrosa. Na sequência, mais uma chegada perigosa. Léo Pereira encontrou Pedro na área, que tocou por cima de Volpi, mas Noriega salvou em cima da linha. O Flamengo voltou para o segundo tempo com a mesma intensidade. E logo aos 7 minutos, Arrascaeta abriu o placar. Ele tabelou com Pedro e acertou um belo chute da entrada da área. Depois, De La Cruz cobrou falta com muito perigo e o time comandado por Felipe Luiz seguiu empilhando oportunidades. Aos 16, Ayrton Lucas cruzou na área, Léo Pereira cabeceou e Volpi apareceu novamente com uma defesa espetacular. Quando tudo indicava que o Flamengo garantiria mais 3 pontos no Brasileirão, Ayrton Lucas colocou a mão na bola dentro da área. Pênalti marcado. O próprio goleiro Thiago Volpi foi para a cobrança e empatou a partida. Por todo o cenário, né? Por algumas defesas importantes, pelo gol, eu acho que dá para considerar como um dos jogos, talvez, eu não sei se importantes, mas emblemáticos, né? Que tem um significado especial. Te leva a esse ponto, vamos saber valorizar ele bem pelo momento de tudo que está acontecendo. Que ele seja, né, algo motivador para a gente. Apesar do empate aqui no Maracanã, o Flamengo segue na liderança do Brasileirão e não pode mais ser alcançado nessa rodada. Agora, o rubro-negro terá um longo período para treinar, já que com a parada para a data FIFA, só volta a campo no dia 14 de setembro,
contra o Juventude. O período será importante para Felipe Luiz ajustar a equipe de olho na sequência da temporada. O Flamengo segue na briga pelos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o técnico evitou comparações com o time de 2019. O Flamengo de 2025 é o Flamengo de 2025, não se compara com nenhum outro ano da história do Flamengo. É um Flamengo que quer fazer história, que quer tentar ser campeão e que tem uma longa caminhada pela frente. Um resultado inesperado, o Flamengo produziu, foi para cima, demorou para abrir o placar. E aí no finalzinho foi surpreendido por essa marcação do Paulo César Zanovelli, do pênalti para o Grêmio, que foi muito bem cobrado pelo Thiago Volpi, que até brincou, falou, o Mano tem que confiar, não é? Mas ele sabe que eu treino, aquela coisa toda. E um resultado para o Grêmio importante, líder do campeonato, um time que tinha feito 8-0, que vinha de uma sequência muito positiva, eliminando o próprio rival máximo do Grêmio na Libertadores, passando por 3 jogos, inclusive um de brasileiro. Realmente, um Ronaldão, para o Grêmio ótimo, o Flamengo reclama. E aí eu quero saber de você diretamente também, se foi pênalti ou não pro Grêmio. Então, eu diria uma coisa pra você, menina Renata. Esse negócio do Sul que vocês falam do peleia, né? Não sei o quê. Não tá morto quem peleia, Não tá morto quem peleia, porque foi uma peleia mesmo, viu? Porque só deu Mengo e agora o juizão, esse lance aí, não tem como dar pênalti. A imagem é muito boa aí pra ver. Tá todo mundo correndo aí, não tem como dar pênalti. Não tem como você se esforçar pra dar um pênalti aí. Por que o VAR não chama, né? Então, tem essas coisas. O VAR, muitas vezes, acho que o cara tá comendo um lanche, uma pipoca e não quer se intrometer. Falou, resolve você aí no campo. Porque eu não vejo outra saída a não ser essa, dessa discussão de falar, resolve você aí que eu não tô afim de trabalhar. Porque pode ser, porque os 2 jogadores estão correndo. E ninguém tá com aquela intenção de matar a jogada, de pôr a mão, de segurar. A bola pega na mão, porque é o movimento na corrida. Eles estão correndo, gente. Ninguém corre com a mão aqui. Ninguém. Então, pra mim, aí, foi no apito esse empate. Pois é, Cicinho, você já pensa diferente? Não, Renata, eu tô na linha do Ronaldo. Eu tô Olha na linha que milagre! Caramba, Não, sabe por quê? Porque assim, a gente tem que ser coerente e justo. Aleluia! Você não mesmo, hein? Eu acho que eu vou mudar. Não, tô brincando. Não, Você é volúvel. Eu tô com o Ronaldo porque se você para olhar bem o movimento, e é por isso que a gente pede a intervenção nesses momentos do VAR para tirar exatamente e dar oportunidade para o árbitro ver, né, e rever o lance. Se eu olhar o Ayrton Lucas, na hora que a bola pega, o braço dele está voltando para a posição natural. Então ele está correndo, ele está voltando o braço, a bola pega. Não tem como o jogador, num lance desse, quando ele chega melhor posicionado, ele até coloca a mão para trás, mas aí na corrida, na velocidade, não tem como. Então eu não daria pênalti, mas totais méritos para o Grêmio, a montagem da equipe ali do Mano Menezes e também o Thiago Volpi, que teve uma tarde brilhante que relembrou aquela época do nosso tricolor, né? Então, eu acho que ele estava imaginando com a camisa do São Paulo, por isso que pegou tricolor, tudo. Pegou tudo. Que coisa, hein? Edu, o Grêmio já tem reforços, o Marcos Rocha, que você conhece muito bem, jogador experiente, dá uma tranquilidade. O Marlon é um bom lateral, então as laterais estão bem cobertas. A gente falava do Noriega, um jovem ainda que chega para a zaga, mas que teve muita personalidade, salvou, inclusive, um gol que poderia ter acontecido do Flamengo. E aí o Mengão com aquele arsenal todo. Pedro, o Léo Ortiz aparecendo na área, mesmo sem o Jorginho, mas o De La Cruz. Enfim, o Grêmio enfrentou um gigante fora de casa e levou um pontinho. Levou um ponto muito importante, Renata, porque você pega um Flamengo jogando no Maracanã, com a casa cheia, o futebol que o Flamengo vem apresentando, você tendo a maior posse de bola, como o Flamengo sempre gosta de ter, né, a posse de bola, tudo, mas isso não está traduzindo, de repente, nas finalizações. Foram poucas finalizações certas no gol, né, do Volpi. E quando foi, o Volpi teve a felicidade de pegar. Essa aí do Arrascaeta, infelizmente, ele não conseguiu, mas as outras que ele pegou, a cabeçada do Léo Pereira, né, a outra do Pedro também. Então, acredito muito que o resultado passa muito pelo Volpi, pelo jogo que ele fez ontem e também pelo Grêmio. O Grêmio, eu acho que vem montando um elenco de jogadores experientes e vitoriosos. O Marco Rocha, quando entra, ele também dá tranquilidade isso para o setor defensivo, coisa que o Grêmio estava sofrendo muito. E esse Noriega, gostei muito da postura dele, um jogador, como você bem disse, Renato, jovem, com talento, e eu acredito, de repente, com essa virada de chave, com esse jogo aí, o Grêmio, de repente, possa sair dessa situação. Agora, por outro lado, o Flamengo
né, muito forte, realmente. Foi um tropeço dentro de casa, mas logo ali na frente ele vai vencer naturalmente. Você teria marcado pênalti? Eu tô junto com meus companheiros. Tô junto. Nós estamos bem entrosados, hein, irmão? Estamos bem entrosados, hein? Super gêmeos ativaram, hein? Até sexta nós discorda. Super trigêmeos nesse caso. Nesse estamos de acordo, Renata. Agora temos o jogo aí do Palmeiras e Corinthians que nós vamos discutir depois. O bicho vai pegar. Mais o Palmeiras e com o Andréas Pereira, que chega hoje aqui a São Paulo. Agora temos o Flamengo. O Arrascaeta fez um belo gol. A organizada do Flamengo também voltou. Então foram mais de 69 mil pessoas no Maracanã que viram um amasso do Flamengo no início do jogo, Jailson. Aquele ritmo de jogo ali contra o Vitória, né? O Flamengo tentou repetir, foi pra cima, mas o Volpi estava numa tarde inspirada, né? Mais uma, né? Fez essa defesa logo no início, depois o Nogueira aí consegue fazer esse salva ali em cima da linha. Noriega, isso. Noriega salva em cima da linha. E aí o tapa do Arrascaeta, né? Como o Zé Elias mostrou pra gente ontem. O Arrascaeta viu o vídeo do Zé Elias, né? Que tapa nojento do Arrascaeta. É sério, ele falou, né? É sério. Olha isso. Ele mostrou o vídeo. Ele mostrou o vídeo pra gente. Inteligência artificial, claramente. Inteligência artificial. Que isso, aí não. Aí você tira a força do nosso Usou do recurso. E aí o Volpi, né? O Léo Pereira ali subindo, o Volpi novamente, a defesaça. Essa daí foi brincadeira. Não foi, Mari? Em duas fases, né? E aí depois, teve um lance do Pavão que ele isola e na sequência esse pênalti, Mari. Sim, pênalti. E aí o artilheiro Volpi, né? Impressionante. Lá no Toluca, 12 gols marcados pelo goleiro. Olha lá. Paradinha, pulinho, gol. Nem tomou distância. O Flamengo reclamou da arbitragem e avaliou o empate. A gente ouve os dois lados do jogo. Jogo muito parado, né? Muito parado muitas vezes. É o jogo tipo do jogo que eu não gosto. Mas criamos inúmeras chances e o mais que o suficiente para fazer o primeiro e também para fazer o segundo. E um lance difícil, duvidoso, acabaram empatando. Mas foi um jogo onde realmente merecíamos vencer, merecíamos um resultado melhor. Infelizmente não veio e levantar a cabeça, pensar na próxima. E isto é impossível que os nossos jogadores, cada vez que tocam nos jogadores do adversário, é falta. E os adversários tocam, e de que maneira, em nós, e os árbitros não veem faltas. E é isso que me preocupa e é isso que eu peço alguma atenção, que o campeonato seja decidido mesmo dentro do campo. Eu acho que por todo o cenário, né, por algumas defesas importantes, pelo gol, eu acho que dá para considerar como um dos jogos, talvez, eu não sei se tem importantes, mas emblemáticos, né? Que tem um significado especial. E aí, garantiu o ponto fora, assim, as finalizações sofridas foram 21, olha aí, pelo Volpi, né? 6 certas, impressionante. 4 grandes defesas, né? Grandes chances foram 2 e ainda fez um gol. Nota 7, quase 7,5 para ele, então, no prêmio ESPN Bola de Prata. O Arrascaeta abriu o placar para o rubro-negro, mas eu já chamo também o Pedro Henrique Torre, porque a gente viu, né, Pedro, algumas reclamações em relação à arbitragem, mas aí me parece que nem tanto sobre o pênalti, mas mais sobre o jogo paralisado toda hora. Foi isso que irritou os rubro-negros, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um grande abraço para você, um abraço para o Jailson, um beijo, Mário, beijo para todos que acompanham a gente neste Sport Center nessa segunda-feira pela manhã. Pois é, Bruno, tem a frustração que a torcida do Flamengo, quase 70 mil pessoas, pouco mais de 69 mil, ontem no Maracanã, uma tarde bacana, bonita, festa do futebol, etc. Mas o Flamengo não conseguiu. Como disse Felipe Luiz, teve chances até para ampliar o placar, mas o Volpi, numa tarde mais do que iluminada, né, fez até o gol de pênalti ali. Então a reclamação do Flamengo foi justamente por conta das faltas do Paulo César Zanovelli. O Poto reclamou que o Flamengo acabou contabilizando mais faltas para o Flamengo do que para o Grêmio. O Flamengo, por ter um jogo muito ofensivo, de pressionar demais na frente, qualquer lance que o jogador do Flamengo encostava, o jogador do Grêmio na pressão
aí sim era marcada a falta. Isso irritou o Flamengo, o Boto disse que atrapalhou o volume de agressividade que o Flamengo geralmente tem e não é a primeira vez, então eles estão incomodados, bastante incomodados com isso lá, enfim, o pessoal estava bem chateado ontem no Maracanã. Mas, menos mal que o Palmeiras também empatou, o Cruzeiro conseguiu diminuir a distância, mas tem um jogo a mais do que o Flamengo, então ficou bem parecida ali a situação de tabela. Hoje folga, amanhã folga, quarta folga e quinta também folga para os jogadores do Flamengo. Apenas retornam na sexta-feira, ganharam 4 dias de descanso do técnico Felipe Luiz para ajeitar a cabeça, o físico e depois voltar com tudo. O próximo jogo apenas dia 14 contra o Juventude em Caxias do Sul. Sempre um jogo complicadíssimo historicamente para o Flamengo, Bruno. Tem isso ainda, hein? Foram 18 faltas marcadas, né? Feitas pela equipe do Flamengo contra 11 do Grêmio. Obrigado, viu, Pedro? É isso aí, galera. Esse foi o vídeo aí, né? Teve muita reclamação aí por parte do Flamengo, devido àquele lance ali questionável, né? Do pênalti também, do jogo em si, da arbitragem. E é loucura porque se repete sempre, né? Vira até repetição a gente falar sobre isso. Fica até chato, porque todo jogo vai ter reclamação. Nem adianta muito reclamar porque não resolve. Né, acontece isso, esse jogo o Flamengo é prejudicado, né? Aí vai ter um outro jogo que o Flamengo vai ser beneficiado, talvez, né? Mas aí no outro jogo vai acontecer de novo e vários times são prejudicados. É o Grêmio que foi ajudado nesse jogo, aí no próximo jogo pode ser prejudicado por uma outra arbitragem ou essa mesma arbitragem. Então é o critério que não tem, cara. Não tem como nem dizer, porque favorece tal time. Porque isso não acontece, não favorece ninguém especificamente. Eles erram mesmo porque a arbitragem não é boa do Brasil. A arbitragem brasileira é uma das piores, tranquilamente aí. Então, acho que nem adianta muito reclamar. Tem que reclamar, mas adiantar já é outra questão, né? Não vai adiantar muito. Eu acho que o Flamengo não pode depender da arbitragem, tem que fazer em campo, né? E teve chance para isso. Se tivesse aproveitado as chances, se tivesse feito 2-0 ali pelo menos, o jogo não teria terminado 1-1, teria terminado 2-1, mesmo que tomasse o gol de pênalti ali, não iria empatar, né? Que pra mim é como se fosse derrota, mesmo o Grêmio sendo um grande time historicamente, mas hoje não dá pra você comparar o time do Grêmio com o time do Flamengo, e no Maracanã ainda. Então pra mim é como se fosse uma derrota pro Flamengo e uma vitória pro Grêmio, e eles estão encarando assim, porque eles achavam que seriam amassados, né? Depois do 8-0 no Vitória, todo mundo ficou com medo, né? O Flamengo poderia ter vencido, mas enfim, né? Pelo menos o Palmeiras empatou. E aí continuou meio que a mesma coisa ali, né? Na questão dos pontos. Mas se o Flamengo ganha, o Flamengo teria dado aí uma diferença maior com o Palmeiras e perdeu essa oportunidade, né? De fato. Mas esse foi o vídeo, né? Não tem muito o que dizer, não. O lance do pênalti todo mundo já viu, né? Um lance muito questionável. E é isso. Agradecemos a vocês. Até o próximo vídeo. Fui.